meu nome é Fabiano Naspolino de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o 24º episódio de 2021, episódio 24, e nós vamos falar do assunto que é o seguinte: qual é a sua identidade como designer de jogos? E eu quis trazer esse tema aqui no podcast, que eu acho que é um tema mais, assim, reflexivo, sabe, sobre a área, e até rápido, de certa forma também, não vou entrar em muitos pormenores, mas eu acho que é legal trazer aqui pro podcast pra gente refletir e pensar um pouquinho, porque o quão que a gente quer transformar o jogo, porque assim, quando a gente pega outras mídias, né, tipo literatura, pintura, cinema, a gente consegue perceber um pouco da assinatura do autor ali, a identidade do autor ali, né? Você consegue perceber isso muito bem, né? Então tu pega, por exemplo, vamos supor, sei lá, pegar um autor aqui, Guimarães Rosa, por exemplo. Você consegue, por exemplo, perceber nele neologismos, palavras novas, ou então palavras muito fora de uso, assim, por exemplo. Você consegue, por exemplo, pegar autores como, por exemplo, Cruz de Souza, né? Que é catarinense aqui, né? Que ele usa, por exemplo, ele faz muita alusão ao branco, por exemplo, nas obras, nos poemas dele, né? Nas poesias, né? Faz muita alusão ao branco, por exemplo, muita essa característica. Então, ou, por exemplo, você pega obras do Lovecraft, por exemplo, você vê muito essa coisa das pessoas ficarem loucas, essas coisas do sobrenatural, né? Fora também questões, às vezes, até de falar dele de preconceito com imigrantes e racismo, até de certa forma, né? Você meio que a gente percebe isso também na obra do Lovecraft, assim, né? Bastante isso, né? Essa coisa do oculto, né? Do ocultismo, sempre essa linha assim, meio, né? Nessa ponta, e todo mundo acaba meio biruta, né? Basicamente na obra do Lovecraft, né? E assim vai, né? A gente consegue perceber um pouco da identidade do autor, tanto que você vai variando de obras do cara e você percebe que tem essa identidade. Assim pra cinema também, né? Tu pega um Tarantino da vida, tu consegue perceber que ele tem uma característica muito específica de fazer filme também, né? Você vê isso, Hitchcock também tem muito essa levada também, então tu consegue ver um estilo de diretor, enfim, né? Você consegue ver essas pegadas muito assim, né? E às vezes assim, eu penso em jogos, né? Como que os jogos podem trabalhar essa identidade? Será que isso não é um ponto pra gente transformar o jogo numa arte, entendeu? Também, né? O jogo já causa essa influência de arte e tal, né? Traz essa reflexão de cada um indivíduo, mas será que essa identidade do artista também não ajuda mais a gente reforçar mais ainda essa pegada de jogo como arte, né? É uma coisa que eu sempre me coloco também, né? Pra discutir essa questão assim, né? Afinal de contas, o jogo tá dentro das mídias, né? Também, né? O jogo é arte, né? Mas eu acho que o quanto que a gente pode levar essa arte a ponto de o próprio jogo já trazer uma identidade do desenvolvedor, né? Eu vejo que tem autores que a gente consegue muito perceber uma filosofia deles, uma linha de trabalho muito parecida, assim, né? Tipo, a gente pega Hideo Kojima e a gente já sabe mais ou menos o que esperar dos jogos dele, né? A gente pega jogos do Shigeru Miyamoto ou do Will Wright, né? Os game designers aí bem famosos, consegue perceber uma linha mestra, uma linha guia deles, né? De trabalho, né? Então é algo, assim, bem interessante pra gente pensar e trabalhar muito isso, né? E trazer até como essa discussão como arte mesmo, como é que a gente pode trabalhar o jogo pensando nessa levada, assim. Até, inclusive, essas apresentações de game designers, né? É a primeira coisa que eu já faço lá no meu curso de game design, o Game Design Cycle, porque a galera às vezes não sabe, conhece o autor lá, o Shigeru Miyamoto, mas não sabe que ele é game designer, que ele é projetista de jogos, não sabe a base, né, a origem. Então eu apresento esses caras pro cara ir lá conhecer a obra dele, saber o que se trata, até pra se inteirar um pouco mais do assunto mesmo, né, e ter um pouquinho melhor essa visão. Outro ponto também que eu queria falar também, porque assim que é legal de ter essa filosofia de desenvolvimento, porque às vezes assim, o estúdio de jogo também pode às vezes já trazer essa característica de tipo de jogo que ele faz também, né? Isso é legal, porque assim, ó, pensa comigo, tu faz um estilo de jogo ali sempre seguindo aquela mesma leva. Não é fazer o mesmo jogo, mas fazer um estilo de jogo parecido. Quem vai comprar os teus jogos já vai saber o que esperar, certo? Isso aí é legal, porque basicamente tu não surpreende o teu jogador que compra o teu jogo com um estilo que não tem nada a ver. Ou seja, o teu jogador já espera o que ele vai que estilo de jogo que ele vai jogar teu, né? Isso até é legal também pra criar pacotes depois com teus jogos também, porque daí o cara compra os bundles da vida lá, né? Ele compra, já tem jogos no estilo puzzle com ação-aventura, então ele já sabe o que esperar que vai ser esse tipo de jogo. Então, basicamente, ele já compra um pacotão com jogos que ele vai gostar, né? E não, às vezes, é um jogo de corrida com de ação-aventura, por exemplo. Daí tu fica, mas, né? Só pra, claro, falar aqui em gênero pra ficar mais fácil de entender, mas às vezes não é nem gênero, às vezes é o teu estilo mesmo, pessoal, de fazer jogo, tá? E fora que também facilita para te formar comunidades alinhadas a esse estilo de jogo que tu tá fazendo. E aí tu consegue segmentar mais teu público, até para fazer uma propaganda, uma divulgação mais direcionada também para eles, né? O que ajuda bastante também.
né? Porque o universo de gamers, né, é amplo pra caramba, né? Se você consegue criar uma identidade como artista nos seus jogos, que o teu estúdio gira em torno dessa identidade, você consegue segmentar mais o público e com isso ter uma efetividade maior na divulgação, né? Um caso que eu cito muito bem é da Joy Mesh, assim, do Blazing Chrome. Eu acho que eles têm uma identidade muito forte no retrô, e o fato de eles se posicionarem no retrô, nessa levada que eles têm ali, faz com que eles segmentem muito esse público e criem um estilo que a gente pode esperar dos jogos deles. Tanto que os jogos dele têm um estilo muito parecido, assim, né? Claro que assim, eu vejo que o Blazing Chrome, assim, em termos de arte, ele evoluiu. E até de gameplay, diria também, apesar que os outros jogos dele são muito bons também. Mas eu diria, assim, que o Blazing Chrome veio para consagrar mesmo essa evolução dele, sabe? E a gente percebe isso, que tem uma linha guia de um tipo de jogador que eles estão mirando ali, e aí tá construindo uma identidade pro estúdio deles, o que é muito interessante, que eu acho muito legal, né? Então isso é muito bom. Mas a questão, aí a grande questão que você pode estar pensando assim é como é que você cria uma assinatura, né? Uma coisa que é uma identidade sua como autor, né? Ou alguns falam de filosofia tua, enfim. Né? Como é que eu crio isso, né? E aí, gente, assim, ó, é um processo sobre cada um mesmo, sabe? Sobre aquilo que tu gosta de jogar, sobre as tuas influências de vida, né, de arte, de jogos que tu joga, né? Quando a gente estuda esses autores de literatura aí, a gente estuda a vida deles, né? Por quê? Porque muito da vida deles influencia na obra dele depois. Eu falei do Cruz e Souza aqui, por exemplo, né? Por que o Cruz e Souza tinha uma alusão ao branco tanto? Alusão ao branco, ao branco, ao branco? Porque ele era negro e ele passava por um período muito complicado. Muito complicado, né? Não faz tanto tempo assim, gente, que escravidão deixou de existir. E, claro, o próprio racismo, né, era comum ainda naquela época. Não que hoje não existe, claro que existe, né? Mas naquela época era pior ainda, né? A gente tá falando de épocas que tinha segregação, né? De onde os negros iam e os brancos iam, basicamente, né? Separavam eles. Então, sabe, então, ele ter essa alusão ao branco é quase que uma coisa inconsciente dele, assim, né? Dizendo que ele queria ter os mesmos direitos de um branco, entendeu? Coisa que ele não tinha, por ser negro. Então, daí tu começa a ver muito como a vida dele acabou influenciando na obra, né? E eu acredito que em jogos também vai ter essa influência, porque como se trata de arte, te vai acabar trazendo isso aí, e eu acho que isso vai ajudar você a construir a sua assinatura, basicamente, né? Eu falo pelos meus jogos mais autorais, não falo muito de jogo corporativo, de empresa, porque a gente faz o que a empresa quer e entrega pra eles e pronto, né? Não tem muito, né? Apesar que a nossa estúdio tinha algumas políticas, né? De fazer jogo violento, algumas coisas assim que, né? A gente nunca fez jogo 2D, por exemplo, então era 2D sempre que a gente mantinha. Então algumas coisas a gente manteve, assim, vamos dizer, né? Mas, como se tratava de corporativo, a gente, né, na Cell Games, na época da Cell Games, a gente não tinha como direcionar. Agora, no Fábrica, com os jogos que eu tô fazendo pra Steam, já consigo dar um direcionamento. Então, assim, meu jogo é muito assim, jogo que envolve história, né, até de uma forma mais engraçada, não assim de morrer de rir, mas bem humorada, né, sempre nessa leva, quebra de quarta parede, gosto muito disso, puzzles pequenininhos na fase, mas sempre mantendo aquela história de ação-aventura, né, um pouco de precisão também, né, estilo plataforma 2D, né, uma coisa que eu gosto bastante, e não colocar violência também, né, não é uma coisa que eu sou muito fissurado nisso, né, e de fato são jogos que tem a ver comigo mesmo, né. Aí ele vai dizer assim pra mim, Fabiano, mas tu fez um jogo de sexo, Born Race, espermatozoide, meu Deus, esse jogo. Mas, cara, se for ver o Born Race, você vai lá e analisa friamente o Born Race, o que é. Cara, é claro que vai fazer menção ao sexo, porque é um jogo sobre corrida de espermatozoide, mas o que tem lá de apelativo em termos de sexo, entendeu? O que tem lá no jogo? Não tem nada, cara, mas não tem absolutamente nada. É porque se trata de uma temática que, obviamente, tem a ver com sexo, mas você não vê nada ali. Vai ver esses jogos que tem na Steam de hentai aí, de coisas do tipo aí. Hentai, aoi, daí não sei a tua orientação sexual, né? Enfim, né? Vai ver, pra você ver o que é. Aí você vai ver realmente o que é um jogo de sexo, tá? E se você é maior de idade, tá, gente? Porque senão, não sou o Fabiano que tá recomendando você ficar acessando essas coisas, hein? Olha lá, hein? Lá tá dizendo assim, ó. Entre se você for maior de 18, senão... Não entre, hein? Mas até engraçado uma história disso, tá? Vou contar pra vocês aqui no podcast, gente. Galera, contando no podcast, olha... tinha um site uma vez que era assim, era desses sites, daí era entre e daí sim ou não. E aí, se tu clicasse no não, ele te direcionava pro site da Disney. Essa é boa, hein? Direcionar pro site da Disney, cara. Olha que trollagem, né? Mas só pra quebrar um gelo aqui um pouquinho. Mas sabe, vai lá analisar o jogo, não tem. Então assim, é muito da minha filosofia realmente de fazer uma coisa leve, uma história, né? E pode ver que meu jogo não é de meme, né? Porque se tu pega jogo dessa temática do Born, é tudo jogo de meme. O meu não tem história, tem puzzle pequeno, tem todas essas características que eu vou manter nos meus próximos jogos que eu vou lançar agora.
né? Claro que não vai ser de espermatozoide, vai ser outra coisa, mas a linha vai ser muito disso. Precisão, habilidades na precisão, ação-aventura, história, puzzles pequenos ali, né, pra fazer, né? Que é um jogo que tem a ver com 2D, violência, sem violência, né? E é isso aí, né? Então vai muito nessa linha, tá certo? Claro que aqui, gente, eu tô falando muito de construção de projeto de jogo, de game design, tá? Mas essa identidade pode ser construída na arte, no teu estilo de arte de fazer. Pode ser no modo de jogo também, né? Tem várias formas de eu trabalhar isso aí, vários espectros, vamos dizer assim, né? Que eu posso atuar nessa parte de construir uma assinatura, uma filosofia pro meu jogo e tudo mais. Tá certo? Aqui eu citei alguns só pra gente conversar mesmo e saber um pouquinho. Certo, galera? E se quer aprender um pouco mais de game design, cara, tem um e-book gratuito. O segredo do projeto, né? Enlouqueceu, né? O segredo dos projetos de games viciantes, tá? Tá lá no fabricadejogos.net pra te baixar de graça e aprender um pouquinho mais, tá bom? E você tem alguma identidade no seu jogo? Você percebe isso, gente, nos jogos que você joga, né? De alguma pessoa específica, de um game designer, ou alguma arte que é muito característica daquele tipo de jogo? Conta pra mim que vai ser legal pra gente discutir essa ideia e trabalhar um pouco isso. Enfim, eu acho que é uma discussão aí bem filosófica pra gente discutir sobre a área de jogos, tá bom? É isso, gente. Obrigado por tudo. Vamos aprender mais sobre projetos de jogos, trazer essas reflexões aqui do podcast. E vamos aprender mais. Vamos nessa, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo episódio, tá bom? Valeu!